Olá, meus amados, minhas amadas, vamos para a terceira parte do meu testemunho, amém? Então, eu tô gravando assim porque o meu celular ele tá muito ruim, então eu tenho que gravar por partes, porque ele não suporta gravar um vídeo longo, tá bom? Vocês me perdoem. Então, o meu filho ele me pediu, né, esse biscoito, ele saiu, ele foi pra folia. E daí quando deu meia-noite eu tava arrumando as coisas, aí chegou um carro lá na minha casa e gritou. Quando gritou, eu já sabia que era a respeito do meu filho, do Ítalo. Eu falei, é o Ítalo. Aí daí eu abri a porta, entrei dentro desse carro e não saí. Eu falei, eu quero ver o que tá acontecendo. Eu sei que é com meu filho. E quando eu cheguei lá, eu vi o corpo do meu filho caído lá no chão, a cabeça da cintura para cima no mato e da cintura para baixo na estrada, como se ele tivesse ido correr. E aí quando ele virou as costas, atiraram nele. Ele estava todo cheio de bala, ele tinha tiro na cabeça, tinha tiro na bunda e tinha tiro aqui assim na fronte. Sabe, eu me desesperei quando eu vi meu filho daquele jeito. Eu falei, meu Deus. Daí eu comecei a gritar, falei, Deus. Eu queria que Deus aparecesse lá naquela hora para poder falar para mim o porquê que aquilo estava acontecendo. Sabe, amado, o Espírito de Deus, naquele momento que eu gritei, o Espírito Santo, ele veio sobre mim e me trouxe aquela calmaria. E daí a gente começou a mexer com a papelada pro enterro dele, andar para ali, andar para aqui, Deus colocando sempre pessoas boas no meu caminho, sabe? Deus já tinha preparado tudo. Amado, Deus já tinha preparado tudo. O nosso Deus, ele fala que ele não faz nada sem antes avisar, e ele tinha me avisado. Só que eu não sabia entender o que era que Deus estava falando. Sabe, amados, ele enterrou meu filho. E aí não me deu mais vontade de viver. Não me deu mais vontade de ficar nesse mundo. Eu falei, do que adianta para mim ficar nesse mundo? Eu não tenho mais meus filhos. Eu falava, meus filhos me abandonou, meus meninos me abandonou. Eu falava, meus filhos foram embora, eles me deixaram sozinha. Eu falava comigo mesma, eu falava, eles me deixaram sozinha. Sabe, eu me senti sozinha. Eu falei, eles me deixaram, não tem ninguém por mim agora, porque eram meus únicos menininhos para cuidar de mim, né? E eu pensava assim, meus menininhos para cuidar de mim, e agora? Amado, eu estava pensando em suicídio. Eu já estava pensando em suicídio. Eu pensava como é que eu ia fazer para me suicidar. Eu pensava em me jogar debaixo de um carro, sabe? E jogar minhas meninas também, né? Que nesse período eu tive a Sara, adotei Cauane. No homossexualismo, eu adotei ela com a outra mulher, sabe? E quando eu pensei nisso, o Senhor já estava com os planos dele há muito tempo à minha espera. Deus já estava há muito tempo à minha espera. E eu senti no meu desejo, no meu coração, um desejo de mudança. Falei, não, eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver essa vida. E foi quando eu lembrei que a minha irmã tinha me chamado para o encontro com Deus, que na Igreja Batista Luz do Mundo, da 56, quando era o pastor Juarez, fazia. Daí eu falei assim, não, eu vou para esse encontro. Arrumei dinheiro, igreja. E fui fumando até na porta da igreja. E quando chegou na porta da igreja, eu joguei aquele quimbo de cigarro fora. E eu falava assim, eu vou buscar mudança para mim. Eu vou buscar mudança para minha vida. E quem quiser vai ter que me acompanhar, porque eu não vou parar. Porque tem pessoas que falam assim, fulano não vai vir, eu também não vou. Fulano fala, tem mulheres que falam, eu só vou se meu marido for. Ei, eu sabia que era eu que tinha que caminhar. Eu sabia que era eu tinha que fazer por mim. Eu tinha que fazer alguma coisa por mim, mulher. Mulheres, vocês que se encontram na mesma condição, faça alguma coisa por você. Sabe, faça algo. É igual eu falo na igreja hoje. Faça porque você é. E não porque você quer. Sabe, eu faço algo porque eu sou assim.
né? Eu sou do Senhor, então tudo que eu faço para o Senhor tem que ser perfeito. Tudo que eu vou fazer para o Senhor tem que ser com alegria. Não tem que ser porque alguém mandou, porque está me forçando. Não, eu fui para o Senhor porque eu quis ir. Sabe, para mim foi a maior alegria da minha vida. Então, amados, quando eu cheguei lá no encontro, eu sentei. E daí, de repente, o Espírito Santo começou a mover minha mão, a mover meu braço. E eu achava que aquele mover do Espírito sobre a minha vida era demônio. Eu falava, meu Deus, eu tô toda endemoniada. Mas depois é que eu fui entender que aquilo era o mover do Espírito Santo. Sabe, quando a pastora Silvana, acho que era a pastora Silvana, fez o apelo, quem quer aceitar Jesus. Amados, na hora, eu levantei meus braços. Eu levantei minha mão e quando eu levantei minha mão, eu senti um vento que veio assim, bateu no meu peito. E quando bateu no meu peito, eu virei para trás e fui ministrando, fui gritando e batendo, fazendo coisas que eu mal sabia. E eu falava assim, nossa, que coisa gostosa, que mover gostoso. Mas quando eu sair daqui, vai voltar tudo de novo. Para mim, amados, quando eu saísse daquele templo, tudo ia sair comigo. Mas uma coisa eu entendi, que iria sair comigo só se eu não quisesse mudança. Mas do momento que eu decidi colocar meus pés ali dentro, eu decidi que eu ia ser diferente, eu decidi que eu ia mudar. Eu não queria estar na igreja só por estar. É tanto que até aqui o Senhor tem me ajudado. É tanto que até hoje o Senhor tem me ajudado. O meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso não é com pastores. O meu compromisso é com o Rei dos Reis. O meu compromisso é com o dono de tudo. É com o dono da minha alma. Aquele que me comprou. Então eu falo para você, faça por você mesmo. Faça porque você ama Deus. Faça porque você quer ser melhor. E não porque seu pastor está mandando. Não porque você tem que ir por obrigação. Porque quando a gente vem para o Senhor, a gente vem com tanta alegria que a gente não sente que nada é obrigação. E existem pessoas dentro da igreja que quando o pastor fala alguma coisa, fecha a cara. Amado, a maior alegria minha é quando eu recebo uma repreensão. Porque eu sei que Deus me ama. Foi assim que Deus me chamou. Foi assim que o Senhor me chamou. Foi quando ele começou a tocar na vida dos meus filhos. Foi assim que ele me chamou. Então, quando eu cheguei na igreja, na volta daquele encontro, eu perguntei para a igreja, eu falei, amados, quem me conhece aqui? Muita gente levantou a mão. Aí eu falei assim, pois vocês vão ter que se preparar para conhecer a nova Eliette. Porque a partir de hoje eu não sou mais aquela. Eu sou uma nova criatura. Quando a gente declara com a nossa boca, amados, nós temos que crer naquilo e fazer o possível para a gente andar em cima daquilo. Não é falar uma coisa e a gente fazer outra, não. O mundo pode falar de mim, mas só eu e Deus sabe da minha índole. Só eu e Deus sabe do meu compromisso, como é o meu dia a dia para manter essa palavra que eu falei. Foi com Deus, não foi com o homem, não. Aleluia. Sabe, amada, é gostoso estar na presença. E daquele dia pra cá, é só alegria. Só alegria. Você ouvir o Espírito Santo de Deus falar no seu ouvido. Você você sentir o Espírito Santo de Deus te flutuar. Você fechar os olhos para orar e você se sentir flutuando. Essas são minhas experiências e mais outras experiências que no decorrer eu vou estar gravando para vocês as minhas experiências também com o Senhor. Sabe, amados? As minhas experiências, eu vou estar gravando para vocês as minhas experiências nos presídios, quando eu vou evangelizar, as minhas experiências nos hospitais, as minhas experiências nas igrejas. Então tudo isso eu vou estar contando para vocês. Mas eu sei que é muito bom ficar com o Senhor. E uma palavra eu guardo. Foi quando a minha irmã, eu estava trabalhando e eu sentei e comecei a refletir na palavra que ela me falou. Ela falou assim, Eliette, eu fui para o encontro e Deus falou em mim que era para me falar para você o recado. Eu falei para mim, amada, eu não conhecia Deus. Aí eu falei, para mim?
Aí ela falou assim, olha, Deus mandou te dizer que se você se achegar a ele, ele vai se achegar a você. Agora, se você se afastar dele, ele vai se afastar de você. Eu senti assim aquela palavra tão interessante. Eu falei, meu Deus, ele mandou falar para mim. Ele mandou falar comigo. Eu falei, Deus falando comigo. Amada, foi o bolo da cereja. A minha irmã ter falado isso aí para mim. Porque assim, eu me senti uma pessoa tão importante. Tão importante que é muito estranho eu falar isso aqui. Mas na hora que eu tive aquele encontro lá, que eu vi meu filho caído lá no chão, e que eu comecei a gritar, que o Espírito Santo de Deus veio sobre mim, eu senti o amor de Deus. Eu vi que Deus me amava naquela hora. Eu falei, meu Deus, tanta pessoa rica em Brasilândia, tanta pessoa mais bonita, mais inteligente, porque para mim Deus só falava com essas pessoas. Eu falei, Deus vai tocar na minha família. Eu achei que Deus ter tocado nos meus filhos era porque eu era importante. Então é por isso que eu falo para você, no meio da sua luta, busca ouvir a voz de Deus. No meio da tempestade, busca ouvir a voz de Deus. Porque tem mistério de Deus aí para você, vaso. Tem mistério de Deus aí para você, mulher. Muitas vezes nós só conseguimos ver as coisas maus. E Deus, ele quer que a gente veja ele em tudo, em tudo. E eu costumo dizer que Deus, ele nos trata com vara de ferro. Deus, ele nos trata ali, ó, no fazer, não é só de falar. Não é só de falar. Portanto, colocar a mão no arado é preparar o lombo. Eu aprendi isso. Eu passo lutas e muitas lutas. E eu aprendi isso. Então, amada, esse foi o meu testemunho. Eu peço a você que viu até o final, eu quero agradecer a vocês que são inscritos no meu canal. Deixa seu like, compartilha para que esse vídeo possa chegar em mais e mais mulheres guerreiras, sabe? Se tiver alguma pergunta, pode estar mandando. E eu vou estar gravando mais vídeos, sabe? Das minhas experiências, do meu testemunho, vou estar conversando com vocês, tá bom? Então, assim, um beijo para cada uma de vocês e que Deus abençoe vocês, amém? Tchau, tchau.